los hermanos y todos ustedes, amén. Isso para mim é um privilégio compartilhar nesta casa. Também estou fazendo um trabalho também com recuperação e estou morando na clínica e eu gosto de trabalhar assim, de vir dentro. Eu não sou dependente químico, sou missionário, mas tinha muito problema também. Não é só a dependência química, é o pecado geral, como dizem aqui no Brasil. Só a cereza del bolo, a dependência química. Amém? Então, o Senhor me traz para aqui para compartilhar uma palavra com todos vocês. E eu quero que você preste muita atenção. Se você escuta e entende a palavra de hoje, sua vida não vai ser mais a mesma. Quando dizem amém. Eu escutei aqui a pastora, o varão que estava aqui, e se nota que é uma igreja onde se ministra a palavra de Deus. Então eu sou muito apegado também à palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a que liberta a você e a mim. Amém? A palavra nos faz livre. Amém? Então, quando nós colocamos como fundamento a palavra de Deus, nós vamos a crescer espiritualmente. Amém? Hoje em dia, pastor, está acontecendo algo. Muita teoria e pouca prática. Quando as pessoas chegam muitas vezes ao tratamento e entra ao projeto, ela diz, porque eu conheço a palavra, conheço de Gênesis, Apocalipse, tal. Você lhe diz, e qual é a prática tua? Não é prática. E não só aqui na clínica, fora, muita pregação, muita unção, muita coisa, pero o testemunho de vida não está concordo com o que ele está pregando. Quando dizem amém. ¿Por qué es eso? Porque las personas empezaron a tener una irreverencia a la palabra de Dios. Cualquiera prega, cualquiera es pastor, cualquiera es todo, mas la persona no vive lo que prega. No estamos llamados para vivir la palabra de Dios. Si yo soy cristiano aquí, yo tengo que ser cristiano en Colombia, en Francia, en cualquier lugar, yo tengo que ser el mismo cristiano, porque yo tengo identidad. Cuando dicen amén. ¿Y cómo es que usted adquiere la identidad del reino? Acreditando na palavra de Deus. Amém? Se tem uma pessoa que pueda ler, para mim eu gosto de dar textos bíblicos. Amém? Eu vou começar por um texto bíblico e o tema de hoje é a importância da palavra de Deus. E não somente para escutar a palavra de Deus, sino para escutá-la, guardá-la no coração e praticá-la, quando dizem amém. Porque nada me serve que você conheça toda a Bíblia se você não pratica nenhum versículo. Então é muito importante você agarrar um versículo todos os dias e vou guardar um versículo no meu coração. E esse versículo eu vou viver hoje. Não preciso toda a Bíblia. Quantas vezes leu a Bíblia? 9 vezes. Que aprendeu? Nada. Então você perdeu seu tempo quando dizem amém. Então a palavra se lê com o entendimento e se pratica. Hoje não vou ser mais ladrão do mandamento. Não roubarei, não roubarei, não roubarei. Todos os dias. Só um versículo você. Então você vai guardando e vai praticando quando dizem amém. Se alguém tem aí, pode ler Gênesis 1 em adelante, para frente. Se alguém tem, pode ler, pastor, para mim. Gênesis capítulo 1 para frente. Que todo mundo conhece, preste atenção, a importância da palavra, preste muita atenção. 1 para frente. Amém, pastor, olha, não sei se tem Bíblia aí, pode buscar aqui, não tem, pode tomar nota. Gênesis capítulo 1. Preste atenção, a pastora tem uma coisa dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Amém. Preste muita atenção, irmão. Desde o começo, Deus empieza com o quê? Com a palavra. Jesus é a palavra. A palavra tem muito poder quando dizem amém.
La Biblia muestra desde Génesis que ya comienza un orden en la vida de la creación. Cuando el Señor hace, Él decreta un orden, no puede misturarse. Dios no gusta de mistura. Cuando dicen amén, Él gusta de separación. Você no puede ser cristiano hoy y mañana no soy, pasado sí, después será, y no tiene una identidad en el reino cuando dicen amén. Entonces Dios separó. Cuando hizo, dice que la tierra estaba aquí desordenada y vacía. Cuando son tierra aquí, amén. Dice son tierra. ¿Y por qué que la tierra está desordenada y vacía? Porque falta el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo del Dios viviente. Cuando Él llega a la vida nuestra vida tiene que entrar en un orden. Cuando dicen amén, es la palabra que va a traer libertación para su vida, es la palabra que va a transformar su existencia. Y el Señor quiere que usted no sea el mismo todo el tiempo. Yo me encontré con un alumno hace 7 años que lo conozco. Yo fui a la otra clínica y lo encontré. Y le digo, hermano, tú estás aquí todavía todo. Lo primero que él declaró fue una derrota. Esto es de por vida. Imagínense. Semejante loor al diablo. Acho que el diablo puló lá. Hermano, la palabra dice que la palabra nos hizo libre. Cuando dicen amén. Você, hermano, es libre pela palabra. Cuando dicen amén. Alguien que busque ahí João 15:3. Puede leer. João 15:3. Puede leer ahí. ¿Qué dice? João 15:3. Capítulo 3. Perdón, 15:3. 15:3. Versículo 3. Puede leer, hermano, si tem. 13. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Amém. Você está limpo por la palabra. Pela palavra você está limpo, hermano. Lo que acontece con el individuo es la libertación. ¿Sabe, demonio? La palabra liberta. Si la persona recibe una libertación y ella no recibe la palabra, ella va a seguir de ese mismo jeito. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra, es la edificación, es la enseñanza que da ella, la que va a edificar su vida. Entonces usted tiene que meter en su cabeza que usted ya es libre pela palabra. Todos los días usted no está se alimentando aquí en el devocional. Entonces usted está libre, hermano. Só que você tem que tomar uma posição, não uma dicotomia. Que é uma dicotomia, duas visões diferentes. Agora sou evangélico na manhã, na tarde estou endemoniado. Não existe isso, irmão. Porque o Espírito Santo traz um ordem a la vida da terra, que é você, quando dizem amém. Se você aceita a palavra e la vive e la pratica, você não pode ser a mesma pessoa quando dizem amém. Amém. ¿Quién tiene ahí otro pasaje? Deuteronomio 6:5. Libro de Deuteronomio 6:5. Me gustaría que você preste muita atenção, se não tem onde anotar. 6:5. Sim, preste muita atenção para frente. Pode ler, pastor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Siga. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém. Glória a Deus. Então vemos algo importante. Princípio número 1. Amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Amar a Dios. Y algo importante que dice el Señor, que la palabra no puede estar solo aquí abierta. La palabra você tem que pegar un versículo, llevarlo a su corazón y vivirlo. Cuando dicen amén, es vivir la palabra. Y dice, y hay algo importante que acontece mucho hoy en día, que es que no se enseña a los filhos. Você vai un menino pequeño y nadie quiere enseñar. Ay, está muy pequenininho con una palabra. Él no puede aprender un versículo. Pega el celular lá. Y el menino pega el celular y sabe 400 claves de Free Fire. Mas él no sabe un versículo bíblico. Cuando dicen amén. Y eso trae destrucción. ¿Quién fala aquí? Por experiencia. Yo perdí un filho mío en estos días. El año pasado, amén. ¿Por qué? Por el celular. ¿Por qué? Porque él vivía en Estados Unidos. Desde pequeño la madre dio el celular para él y él geró 15 años de dependencia del celular. Cuando yo falei para aquí, cuando yo estaba aquí en el 2019, falei para él, el menino tiene un problema de dependencia del celular, porque yo trabajaba
con dependiente. Dice, ay, no es normal él estar con el celular. Cuando él quiso tirar el celular, pastora, no hubo más tiempo. Él tinha uma dependência que ele jogava tanto com o celular que ele se mejava, se orinava nas casas, se mejava para não ir ao banheiro, irmão, por Free Fire. Para que você veja aí, o Free Fire se mueve muito demônio. Então, ai, o menino não lhe pode dar uma palavra, porque ele está muito pequeno. Abre o celular para que veja que você tem a morte, está entregando seu filho às mãos de Satanás. Mientras os homens de Deus estão pregando, Satanás está destruyendo os meninos na casa. Aí está destruyendo. E essa é uma realidade. ¿Por quê? Porque nós não aplicamos o princípio bíblico. Aqui está dizendo que cenarás em tua casa. A los niños, a la casa, tem que ter um culto com a família. Quando diz a tus filhos, a las gerações. Porque Deus não quer solamente a você, Deus quer suas gerações. Quando dizem amém? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob. Ele não quer salvar solamente a você, quer salvar sua família. Então, o homem que não edifica sua casa está em sérios problemas. Quando dizem amém? A pessoa tem que edificar sua casa. Ah, eu quero ser pastor. A Bíblia diz que não edifica sua casa, como vai cuidar da casa dos outros? Ah, que a mim me falaram que eu era profeta. Bueno, empieza a profetizar em sua casa e a cuidar de sua casa. Porque a palavra diz: em lo pouco me fuistes fiel, em lo muito te pondré. Não pense que você vai viajar a las nações se você não cuida de sua própria casa. Quando dizem amém? Amém. Cuida de sua própria vida também. Transforme-se, convierta-se a Deus. E o Senhor empieza a limpar sua vida. Quando dizem amém? Alguém que busque, pastor, aí, Isaías 55:10. Preste muita atenção a esta passagem. Isaías 55:10. É uma passagem muito conhecida por todos nós. Pastor, vai ler. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Então, vemos outra vez algo similar lá em Gênesis. A palavra de Deus, ela tem um poder de dar fruto em você. E diz que de onde vem a palavra? Do céu desciende, como a chuva e como a neve. Então, nós somos na terra. Irmão, pastor, se tem algum aqui, se a igreja hoje está falecendo, é por falta de palavra, pastora. Hoje tem muito animador, mas pouco ensinador. Quando dizem amém? Aqui eu não venho animar a ninguém. Se você quer ser animado, tem que ir a outro lugar. Aqui você vem para ser confrontado e para ter ciência de que Deus está chamando a você a tomar este evangelho em sério. Amém? Porque Deus não faz projetos errados. El todo es el sí y amén y en el orden de Dios. Entonces, cuando la palabra viene a mí, yo estoy descarriado, estoy mal. Entonces, ¿qué hace ella? Ella dice que da fruto y lo hace germinar. Entonces, cuando você está seco, es porque você no está leyendo la palabra. Es porque você no está viviendo la palabra. Você puede leer la palabra, mas você no la vive. Entonces, por eso você no da fruto, porque está seco. Amém? E que são os frutos? O primeiro fruto em hebreu se chama teshuvá, arrependimento. Porque a gente, eu quero dar fruto, quero ganhar a gente. Como vou ganhar a gente se não se ganhou ele mesmo? Amém? Não pode a pessoa querer ganhar se ele não ha sido convertido, transformado em Deus. Quando dizem amém? Então, eu tenho que saber que a palavra vem e me confronta. Então, eu me arrependo de coração e digo: Jesus, não quero brincar mais com tu, quero ser fiel, me ajuda. Tu palavra eu não aceito. Então, aí você se arrepende, aí a palavra empieza a dar fruto, porque ela descende. Aqui eu estou, o que o irmão dizia, estou plantando a palavra está caindo e subindo em seu coração, e muitos estão sentindo um apertão no coração e dizendo: oh meu Deus, que eu fiz com a palavra?
Eu vejo muita irreverência com a palavra de Deus, muitas Bíblias tiradas, muitas Bíblias rotas. Vá fazer algo com uma Bíblia com um Corão de um muçulmano, a ver se você pode tocar a folha e você é morto imediatamente. E a Bíblia sagrada del Kadosh de los Kadosh, de los santos de los santos, Yeshua HaMashiach, nós não valoramos a palavra dele. Quando dizem amém, deixamos a Bíblia, tiramos por lá e fazemos qualquer coisa. Amém? Amém. Por falta de quê? De conhecimento. Então, ¿qué dice a palavra aí? Dice que a palavra que sai de minha boca não voltará a mim vazia, sino que ela hará o que eu quero. Agora, o propósito de eu estar aqui com vocês hoje não é meu, é de Deus que queria falar com você, que queria confrontar a você, que quer que você faça tudo bem para você poder dar fruto. Não pretenda dar fruto mientras você não está convertido, porque não vai dar. E se você dá fruto, se é pastor, líder, você vai dar um fruto que não está conforme ao desenho de Deus. Vai dar um filho deforme, porque está fora do padrão de conduta de Deus. Quando dizem amém? Amém. Porque hoje muita gente diz: eu estou com o apóstolo tal, eu estou com o pastor tal, com tal. Não disse: eu estou com Jesus, idolatrando homens. Idolatrando homens, tomando o padrão de conduta de homens que não estão vivendo a verdade. Meu único padrão é Jesus Cristo. Dice a palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, João 14:6. Então, se eu tenho que seguir aqui, meu padrão é Jesus Cristo. O que ele faz é a palavra. E eu quero conhecer a Jesus Cristo. Você quer falar com Jesus todos os dias? Quer falar todos os dias com Jesus? Leia a Bíblia. Não espere que eu venha aqui a poner a mão. Ai, toma tu carro, toma tu casa. Ai, não. A palavra. Diz a Bíblia que a profecia mais segura é a palavra. Eu posso falhar, mas Jesus Cristo não vai falhar para ti. Amém? Então a palavra não volverá a mim vazia, sino que fará o que eu, palavra do Senhor. Esdras 7:10, irmãos. Se você tem aí, para a sua vida. Isto vai abrir o entendimento e você vai ter uma responsabilidade com a palavra de Deus. Porque Latinoamérica a gente não gosta de ler. A gente não gosta, não tem uma cultura de ler. Em Europa sim, a gente lê muito. Em Europa, no país, Esdras 7:10. Preste muita atenção a esta passagem. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém. Então, Esdras, um sacerdote, não era uma mulher como colocaram um homem, era um homem, que era sacerdote, que ele havia disposto quando Israel havia esquecido a lei. E ele trouxe a palavra, ele disse que ele propôs em seu coração a quê? Aprender a palavra. Primeiro passo que você tem que aprender é a palavra. Segundo passo é guardar a palavra em seu coração e depois ensinar às outras pessoas. Quando dizem amém? Amém. Hoje todo mundo quer pregar. Todo mundo quer pregar, mas do jeito que ele quer. Não é que Jesus quer, com conhecimento. Jesus era rabino, era mestre. Saúl era rabino Paulo, era um homem licenciado nas palavras, porque no judaísmo é totalmente diferente aqui. Eles desde os anos pequenos são instruídos na palavra. Quando o menino chega a 13 anos, já ele conhece usos, cultura, costume, toda a palavra. A los 13 anos já praticamente resume a maioridade de idade e pode administrar um negócio e conhece todos os princípios, não é que alimentando, assim que diz o Senhor, não diz a palavra e vai passo por passo, com temor e reverência à palavra de Deus, porque nós hemos ensinado muito errado a escritura, quando dizem amém, sem temor, vendo, que meu pastor faz assim, meu pastor bota a mão e ele diz que não sei que coisa. Eu creio no espírito profético, mas Paulo falou acerca do ordem na igreja, e o ordem que ele traz, a palavra, quando dizem amém. Você vai ser ordenado por meio da palavra. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Aleluia. Diga amém. Amém. Parece que está bravo.
Amém. 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 Quizás algunos vienen con esperanza, ese varón me va a decir, el varón y va a falarme acerca de mi enamorada, que aquela loura. E el homem 4:6. Presta atenção. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Isto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. É terrível esta palavra. É terrível, terrível. ¿Por quê? Porque o povo é destruído porque le falta aquele conhecimento. E diz que se nós esquecemos o conhecimento da palavra, o Senhor vai esquecer de nós, pastora. E diz que tus parentes não vão a ser líderes quando habla liderança. Se a liderança não está formada, Deus vai cortar ali, porque Deus quer homem cheio de Deus e aplicador da palavra, com toda a sabedoria e o entendimento. Quando dizem amém, não é só pregar, é saber o que você está falando. Jesus falava muito sério nas escrituras. Paulo, a única vez que você vai ver a Jesus bravo, a ele, é quando estão distorcionando a palavra. Jesus ia ver desordem espiritual e ele ficava bravo. Paulo ficava bravo também quando queriam adulterar e viver de qualquer jeito, e los mandava arrependa-se e convierta-se. Quanto dizem amém? Amém. Pero infelizmente hoje só falamos de motivação. Ai, eu vou à igreja porque me falam que eu vou. Não, irmão, você que vai à igreja é para ser confrontado. As pregações de João el Batista confrontavam. Ninguém se alegrava com o profeta. Yeshua confrontava a gente. Falou para os seus discípulos que a gente estava indo embora. Ai, mestre, a palavra tua é muito dura. Jesus mirou para os discípulos e disse: você também quer ir embora? Vai. Amém. Amém. Nós temos que já maturar. Não podemos seguir sendo crianças espiritualmente. Amém. O povo é destruído porque lhe falta aquele conhecimento. Isaías 5:13. Pastor, preste muita atenção. Hoje é um dia onde você pratique o que hoje está sendo ensinado. Você vai ser exitoso em seu ministério, em sua vida. Deus vai mudar a situação se você toma a palavra e a guarda em seu coração para sempre. Isaías 5:13. Diz a palavra do Senhor: há mal que vi debaixo do sol. 5:13. Está em 4. 5:13. Não, está bem, pastor. 13. Salmos. Sim, está bem, é 5:13. Presta muita atenção. 5:13. Isaías 5:13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Amém. ¿Por qué se están secando las iglesias? ¿Por qué están muriendo los ministerios? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Y empezaron a falar, a Bíblia diz, não matarás. Ah, irmão, não é assim tanto. A mim me parece que você pode matar de vez em quando. Ah, que não pecarás. Ah, irmão, você pode seguir pecando com um pecadinho, um pecador, tanto faz. Então empezamos a adulterar e dar legalidade espiritualmente a Satanás. E a gente cresce com defeito e não cresce na direção que Deus quer. Quando dizem amém. É desse jeito, meu Deus. Vamos aí a João 5:39, pastora. João 5:39. Preste muita atenção, que hoje você vai sair daqui renovado. Examinei as escrituras que vós cuidai, ter nelas a vida eterna, e não elas que me testificam. Amém? Examinai-vos nas escrituras, porque em elas são as que dão testemunho de quem? Do pastor? Não, de Yeshua. É Jesus. Então eu tenho que buscar a Bíblia e estudar. Não é passar aí a ler o Salmo 91, 93. Não, que aprendeu nada. Medite, vá devagar. Ore a Deus. E diga: Senhor, ensina-me. E Deus vai ensinar a você quando dizem amém. Amém. Porque em elas são as que dão testemunho de quem? Del Messias. Aleluia.
Isso é o que você precisa. Quando você empieza a receber e a viver, sua vida tem uma transformação. Sua mente é totalmente renovada por meio da palavra de Deus. Romanos 10:17. Aleluia. Estão entendendo meu portunhol? Quando dizem amém? Amém. Presta muita atenção. 10:17. 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, como você vai ter fé, irmão? Abre, eu quero que me ponga a mão da pastora, que aí é mais fácil. E me fale, recebe a fé. Não seja perezoso. Leia a palavra, quando dizem amém. Amém. Leia a palavra e viva-la. Porque a fé vem por ele ouvir a palavra de Deus. Você está adquirindo fé. Jesus não falava de outra coisa senão da palavra. Amém? E tem uma situação muito preocupante, que as pessoas abandonam a palavra a escutar uma palavra emocional, motivacional. Minha igreja sempre que eu vou me dizer que eu vou conseguir. Ele consegue todo menos arrependimento e mudar de vida. Então dizem amém. Lá ele fala que ele vai ter mulher, vai ter carro, vai ter tudo. Menos ele diz que ele tem que se arrepender e largar a mulher do outro. Dizem amém. É assim, irmão, que estamos vivendo neste tempo. Então nós temos que pregar a verdade. Eu estou aqui para perder tempo, irmão. Deus vai trazer por cá, está longe, eu venho falar você tomar um carro. Não, você compra um carro trabalhando. Sei que você vai ter todas as coisas. Não sou contra a prosperidade, mas todo bem que primeiro passo é arrepender-se, viver para Deus e aí vem todas as bênçãos para a sua vida. Dizem amém. Então a gente quer, irmão, ora por mim. Lá, então meu irmão, agora que eu conheço a Regina, a pastora Mísera, ele nunca se afirmou em Deus. Então ele montou um pool sinuca, na sinuca. E ele me disse, irmão, minha sinuca se levantaram numa cumbera lá, Argentina, me disse. Fizeram uma cumba para mi pool e me sinuca fechou. Ore por mim para quebrar isso. Imagina essa situação, pastor. E eu me ri, agora eu sai uma cumba e abençoa a bebida e Nunca, né? imagina, eu digo, irmão, tu está tão errado que o primeiro que tem que fazer tu é se convertir-te a Deus, irmão. Falei com carinho e amor para ele não se ofender. Eu expliquei que eu não podia fazer esse tipo de oração. Amém? Impossível. Porque se o diabo mesmo atacando, se não sei se lo abençoaram ou lo maldiçoaram, porque os dois pertencem ao inferno mesmo, quando dizem amém. Amém. Ele queria ser abençoado e ele conhece a palavra, mas não aplica. E todavia pede oração, esse tipo de oração, porque a gente quer que uno abençoe uma pessoa que não quer alinhar sua vida com Deus. Nós estamos para alinhar nossa vida com Deus. Verdade. Então dizem amém. Amém. Então, irmão, já para finalizar, não vou pregar muito. Eu quero que você vá lá em passagem muito conhecida, em Mateus 4:1, pastora. Com isto já vou fechar e vou orar por vocês. Aleluia. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe:
tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém, glória a Deus. Estamos vendo algo importante. Lá em Gênesis, quando Satanás ele tem o mesmo modus operandi de sempre, ele opera do mesmo jeito, ele só troca o indivíduo. Quando a mulher ele chegou e falou para a mulher: desobedece, não é tanto assim, tu puedes comer, e tá. A mulher seguiu a corrente, caiu o homem, a mulher e o homem por não exercer sua autoridade. Porque o homem tem que exercer autoridade quando dizem amém. E onde era que estava o homem? Quando ela caiu. Eita Deus, fala Deus. O homem estava onde? Pois é. Se eu creio que minha esposa Deus me deu para cuidar, e minha esposa empieza a falar com um bandido aqui, assassino, criminal, aonde estava eu? É, desse jeito. Ele subiu, não sei que estava conseguindo por lá dar. Mas deixou a mulher, e a mulher que pecou também conversando com a pessoa errada, quando dizem amém. Amém. Porque se você vê um criminal, alguém errado, fuja dele. Sabe que você está evangelizando, porque tem gente que gusta daquela conversa fiada. Né? Ai, sim, eu sou da serpente, sério. Ai, a pessoa aquela ia dar um subido. E por isso houve essa queda do homem. Agora, Satanás, quando isso caiu, ele pensou fazer, pastora, o mesmo com o Messias. Mas aí não deu certo. Por quê? Porque Jesus era quê? A palavra. Aleluia. Ele era cheio da palavra. Ele é a palavra, quando dizem amém. E ele tinha identidade do céu. Quem tem identidade dos céus não perecerá. Quando diz Filipenses 3:20, pastor, vamos buscar no meio mientras eu explico aqui. Amém? Então preste muita atenção. O diabo ele não se assusta com sua gritadeira. Ai, te repreendo, te machuco, te não sei o que, te piso. 3:20. Pode ler. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Outra versão diz nossa cidadania. Ou seja, você não pertence a esta terra. Você é do céu, quando dizem amém. Então você tem que ter a identidade do Pai em seu coração. E Jesus, quando caminhou aqui, ele não pecou porque ele não podia pecar. E se você voltar a Jesus, a nosso Senhor, 5 vezes na terra, ele não vai pecar porque ele é a palavra. E ele la obedece tal como ela está. Infelizmente, hoje a gente quer fazer com a palavra o que ele quer. Não é assim. Quando Satanás veio para tentá-lo, ele veio com a necessidade. A pessoa que está em lutas de dependência química, Satanás vai dar o que você gostava. Que gostava do sexo, tome sexo. Jesus que tinha fome, ele veio com a necessidade. Ele não chegaria a ser diabo. Não, ele veio com a necessidade que tu tem no momento. E também porque, por la boca, lá com a mulher que fez o come. Muita gente tem problema na boca, não consegue parar de comer quando dizem amém. Amém. Então, guarde jejum, guarde comer tanto, porque a boca também, Satanás sabe que por aí também entra. E quis fazer o mesmo com o Messias. Come. E ele, não sou de pão e milagre, sino de quê? Da palavra, quando dizem amém. Os salgados são gostosos, amém? São gostosos os salgados que eu quero, pastor. Uma maravilhosa. Pero o mais gostoso é a palavra, amém? Porque ela edifica sua vida, seu coração, sua alma, dá um direcionamento aonde que você vai quando dizem amém. Amém. Então é muito importante a palavra. Então vemos algo aqui nesta passagem, é que nenhum dos dois se maltratou. Você vê que Jesus não dijo diablo feo, orejudo, y el diablo, Jesús feo, no. Eles fueron donde? Son leyes espirituais. Satanás sabia, porque ele conhece a palavra, prega. Então não me diga que Satanás não prega, porque ele veio a pregar a Jesus. Ele veio a pregar a Jesus em sua cara.
Por isso tem muito pregador endemoniado aqui nos altares. Desse jeito. Ah, não prefere pregar bonito, vive bonito, sabe sua vida. Qual é sua descendência, que faz com sua vida, seu testemunho? Prega do diabo, irmão. Foi ele pregou, mira, o diabo foi ele pregou, pero ambos usaram o quê? La Torá, la palavra, irmão. Cada quien sabe onde passa as leis espirituais, que uno puede ir para acá e o outro para lá. São leis espirituais. E os homens não respeitam as leis espirituais. Apesar que Satanás ele sabia que tinha que usar a palavra. E Jesus, que foi? Qual foi o comum denominador aí? Escrito está. Escrito está. Então, se você esta noite vai sonhar, escrito está. Escrito está. Quando você empieza a entender que você tem que falar conforme a palavra, a mim me pergunta a veces, irmão, você que pensa? Eu digo, eu deixei de pensar em sério, sim, por quê? Porque eu não penso já. Ela é a que pensa por mim, na palavra. Eu disse amém. Porque se eu vou dar um conselho humano, vou errar. Eu tenho que usar a palavra na situação que a pessoa tem. Eu não posso dar uma conselheria humana para um casal. Se há um problema, eu tenho que usar os princípios bíblicos. Amém? Para que a pessoa seja transformada. Então, em essa briga bíblica entre Jesus e Satanás, os dois usaram a palavra. E quem prevaleceu? Jesus, por a identidade de Filipenses 3:20, porque ele tem a identidade do céu. Infelizmente, tem muita gente com mente terrenal. A igreja hoje é muito terrenal. Ela está pensando em coisas materiais, contrariando a palavra. Deus criou na prosperidade, mas eu não posso viver acumulando riqueza, mas eu vou morrer. Não faça riquezas aqui na terra. A minha maior riqueza é que a palavra é meu coração, a palavra é minha vida, é viver a palavra. Meu Deus! Depois Deus vai me dar carro, todo o que eu quero, mas eu tenho que agradar primeiramente a Ele. Eu estava lá na chácara e o Senhor me falava hoje, me dizia, tem que sair do reino de lo material e subir ao reino do espiritual. E é verdade. Muita gente vivendo só para as coisas terrenais, para as coisas que não prestam, para as coisas que perecem. E o espírito seco, sem água, sem palavra. Meu Deus! Querendo falar de Deus, querendo motivar, querendo derrubar a gente. Não, mas é a palavra que te confronta. É a palavra que te vai dar vida, é a palavra que vai salvar tua família, é a palavra que vai transformar todo o teu ser, tua economia. Mas você tem que se convertir a Deus para poder dizer amém. Amém. Quantos querem convertir-se de novo? Eu quero, porque a palavra fala. Amém? Eu quero. Eu particularmente quero, porque a palavra fala para mim. O que significa conversão? Esto aqui, você vai caminhando, converto para trás. De tudo que o pastor falou aí, parece que não entenderam. Quem aqui quer se converter, ele disse. Todos os dias, aleluia. Amém. Então, quem que não quer? Todos querem converter, igual ele fez ali o gesto. É assim. Converter é mudar de posição. De posição, exato. Você vai aqui, o que a pastora confirma aí. Então a pessoa vai aqui caminhando, eu vou caminhando aqui, eu vou hacia a morte. Então Jesus me disse, convierte-te. Eu tenho que sair porque lá tem um buraco e volver para o Senhor. Isso é convertir-se. Deixar seus maus caminhos. Quando dizem amém. Amém. Quantos querem convertir-se hoje? Amém. Quantos queremos fazer um pacto com a palavra de Deus? Eu sei que tem muitos homens que não foram ensinados na palavra. Sou pastor já, pastor de muitos anos na igreja. E a Paulo lhe aconteceu o mesmo. Paulo era Ra, maestre, título, judeu, mas ele não conhecia o Messias. Quando Jesus apareceu, ele ficou com umas escamas no sol. Paulo ficou cego. O que foi isso? Isso foi profético. Porque quando chega Jesus e a palavra cai, você enxerga, e Paulo enxergou Jesus. Mientras ele estava com a capa de religiosidade, de doutrina cerrada, Paulo não conhecia Jesus. Por isso ele renunciou, pastor, ele começou a caminhar em pos do Messias. Amém?
Entonces, esta mañana, esta noche, si quiere alguien aquí, puede ponerse de pie y vamos a orar aquí. Voy a orar por ustedes. Amém? Puede vir a casa, se for convertir-se. Quem quer que ele faça oração, Não tem problema, pode vir aqui na é só frente. vir aqui, tá falando. Se não pode ficar lá também. Oh, meu amado. Eu quero muito amado. Amado esse nome. Amado. Nossa, nós vamos amar. Amado. Te amamos, tá? Jesus te ama muito. Olha aí, o amado. Tá igualzinho. Amado foi encontrado. Amém? Então eu vou orar por esta pessoa que está aqui. Quem está lá atrás, sente um pouco de vergonha, fica aí. Faça uma oração para você. Empiece a viver um versículo bíblico, só um por dia. Um só versículo cada dia. Vou viver hoje este versículo. E vou começar a ler a palavra com entendimento. E vou viver e praticá-la e ensinar a outra. Então, se você aprendeu um versículo, ensine a outra pessoa. Amém? Vamos orar. Eu quero que você diga assim, fale comigo assim: eu renuncio a todo mal ensinamento. Jesus, eu aprendi errado costumes dos homens. Jesus, obrigado por ensinar-me tua palavra. Eu vou amar tua palavra. Eu quero viver tua palavra. Eu quero me converter de meu mau caminho. Muitas vezes eu pequei porque não tinha conhecimento de tua palavra. Me perdoa. Espírito Santo, revela-me tua palavra para caminhar em tua presença. Agora pode fechar os olhos que eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, eu he ministrado tu palavra que é fiel e verdadeira, Pai. Tu has falado, Espírito Santo, o que tu tinhas para eles, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, que os que estavam cegos espiritualmente, Senhor, sejam livres agora. Se há algum espírito imundo, Senhor, se há algum espírito contrário a ti, Jesus, cairá por terra, em nome de Jesus. Se manifesta agora, Deus, todo ensinamento, Deus, que a partir de agora, Deus Todo-Poderoso, a glória tua seja sobre esta casa, em nome de Jesus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai, abençoa estes homens, Senhor, futuros pregadores, futuros homens, Senhor, que te vão servir. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Apenas da sua glória. Jesus, cobre com teu sangue. Cobre com teu sangue, Jesus. Irmão Henrique, Pai, conceda a ele a graça. Pai, revista ele da plenitude do teu Espírito Santo, da ciência, desaprisiona ele, Pai, desse espírito de vício, toda a cadeia do diabo, perca as forças em nome de Jesus. Pai, ele está renunciando a ti, Pai. Ele está ouvindo a sua palavra. Capacita teu filho. Capacita, Senhor, eu te peço. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Pode levantar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Senhor de todas as nações, Criador dos céus e da terra. Maranata, Jeová. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, para a glória de Deus, foi um culto maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, mais uma vez, nos surpreendeu. Foi Deus que o missionário Wilber. Deus te usou poderosamente. Não há como nós te recompensar, porque Deus te fez instrumento nessa noite desse tipo de ensinamento, dessa pregação que ensina o alicerce da palavra. Ele falou tudo, irmão, que as igrejas por aí só vai atrás de carro novo, de chave, de casa própria.